Bom dia pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videocorreção. Hoje é a videocorreção das aulas 7 e 8, setor B, apostila 2. Então vamos lá, é uma apresentação de PowerPoint, né? Para ficar mais bonitinho, né? E a hora que eu clicar, começar a apresentação, minha imagem sai, tá legal? Então vamos lá. Então, videocorreção da aula 7 e 8, setor B, apostila 2. Então, o primeiro exercício, ele fala assim, ó, aparelhos ópticos que requeiram a projeção da imagem sobre algum anteparo usam um conjunto de lentes que apresentam comportamento convergente. É o caso, por exemplo, de uma máquina fotográfica, né, em que a imagem deve ser projetada sobre um sensor que converterá a imagem projetada em uma sequência de dados digitais, ou seja, a imagem tem que ser jogada em cima de um sensor para ser convertido em dados digitais. Consideramos agora uma máquina fotográfica comum dotada de uma única lente, uma lente só convergente, tá? De distância focal f. Suponha que um objeto seja colocado a uma distância maior que o dobro do foco. Então aqui, ó, eu vou colocar o objeto uma distância maior que o dobro do foco. Professor, ó, a distância focal é do foco até a lente. Aqui, ó, a distância do A até a lente, aqui é F, aqui é F a distância. A distância focal, essa distância A é 2F. Então o objeto está aqui, ó, uma distância maior que 2F. Então, ó, vamos lá, o que vai acontecer? Primeira coisa, todo raio de luz que sai do objeto paralelo ao eixo principal, ele incide na lente e ele mergulha passando, ele converge, ele refrata, né, passando pelo foco. Tá bom? Então, todo raio que vem paralelo, ele passa pela lente e converge passando pelo foco. Outra coisinha, todo raio que vem em direção ao centro óptico, aqui, ó, o raio incidente que passa pelo centro óptico, ele passa pela lente e não muda a direção dele, ó. Todo raio que vem pelo centro óptico passa batidão aqui, ó. Eu já tinha explicado para vocês. E onde se cruza esses dois raios refratados, forma-se a imagem, ó, tá vendo? A imagem se forma aqui, ó, onde os dois raios refratados se cruzam. Então, vamos classificar essa imagem, né? Então, só para relembrar, raio vem paralelo, passa pelo foco. Raio vem pelo centro óptico, passa batidão, ó, não muda a direção. Onde se cruzam os dois raios, forma-se a imagem. Agora, vamos classificar a imagem, ó. Classificação da imagem quanto a natureza. A natureza, a imagem pode ser real ou virtual. Quando a imagem é formada pelos próprios raios refratados, nós falamos que a imagem ela é real, formada pelos próprios raios que passaram pela lente, ó, real. Dimensão da imagem, ela é menor que o objeto, tá vendo? É só olhar aqui, ela é menor que o objeto. Posição da imagem, onde que a imagem está localizada, localização, posição, ela está aqui, ó, entre o FI e o AI, entre o foco e imagem, ponto anteprincipal à imagem. Orientação da imagem, ela está de ponta cabeça ou está igual à outra direita? Ela pode ser direita ou invertida, ó. Aqui ela está de ponta cabeça, ela está invertida, tá vendo, ó? Então, quando o objeto estiver antes do ponto anteprincipal, a imagem vai ser real, porque ela é formada pelos próprios raios refratados, menor que o objeto, vai estar entre F e AI, e a orientação dela vai ser de ponta cabeça, invertida. Beleza? Próximo exercício. É o mesmo exercício, a mesma máquina fotográfica, só que agora eu aproximei o objeto aqui, ó, pertinho da lente. Peguei um objeto menor, tá? Coloquei ele bem próximo da lente aqui, ó. Então, vamos lá. Todo raio que vem paralelo, todo raio paralelo ao eixo principal, ele passa pela lente, mergulhando, ó, passando aqui pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico não muda a direção. Tá vendo, ó? Agora, professor, a imagem não se forma aqui, ó. Tá vendo? A imagem não se formou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o prolongamento. Não tem imagem? Tem, claro que tem, ó. A imagem, ó, tá vendo aqui, ó? Ela vai ter que ser, ela não se forma desse lado, ela vai se formar desse lado. Mas como, professor? Eu vou fazer o prolongamento, ó, desse raio e desse, ó. Esse já apareceu aqui já, cliquei sem querer. Agora vamos fazer o outro prolongamento, ó. Então o prolongamento desse raio e o prolongamento desse raio, eles se cruzam. E onde eles se cruzam, forma-se o quê? Onde os raios refratados, o prolongamento dos raios refratados se cruzam, forma-se a imagem. Ah, professor, então a imagem não se forma aqui, pelos raios refratados? Não, ela se forma pelo prolongamento
dos raios refratados. E a classificação da imagem, professor? A imagem, a natureza dela, ela é real ou virtual? Ela não é formada pelos próprios raios, ela é formada pelo prolongamento. Então eu falo que a imagem ela é virtual, formada pelo prolongamento e não pelos próprios raios. Dimensão, maior ou menor que o objeto? O objeto está aqui, ele é maior que o objeto, está vendo? Depois, posição, onde está a imagem? Olha lá, olha, ela se formou em cima do foco, objeto aqui, ó. Tá bom? E orientação, ela está de ponta cabeça? Não, ó, ela é direita em relação ao objeto. Ela não está de ponta cabeça, ela não é invertida, ela é direita. Tá vendo, ó? Professor, aonde que... Um exemplo disso, ó, é a lupa, tá vendo, ó? A lupa, ela não aumenta a imagem? A função da lupa é aumentar a imagem, tá vendo, ó? Se eu colocar o objeto bem pertinho da lente, ela aumenta a imagem. Quando você pega a lupa, você coloca bem perto do objeto, né? Aí ele aumenta o objeto. Vamos lá para o exercício 3. O exercício 3, ele fala assim, ó. Quando um objeto é disposto, desculpa, estou lendo o 2. Uma pessoa míope tem a dificuldade de enxergar com nitidez os objetos que se encontram distantes do seu globo ocular. Não enxerga de longe, né, o míope. Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes. Então, ó, para o míope, quem é míope? Quem não enxerga de longe. Então, eu tenho aqui um objeto bem longe aqui, ó, da pessoa, do globo ocular dela. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, uma lente divergente para corrigir isso daí. E vamos formar a imagem nessa lente divergente aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, então, vamos lá. Todo raio de luz que sai do objeto paralelo ao eixo principal, todo raio de luz que sai paralelo ao eixo principal, lembre-se, agora é uma lente divergente. Quando o raio de luz passa, ela diverge, afasta. A convergente aproximava o raio, essa afasta. Então, ó, todo raio de luz que vem paralelo, ele passa pela lente e ele diverge, ó. Tá vendo? Ele se afastou do eixo principal. Mas tem uma regrinha. Ele diverge, mas refrata, mas na direção do foco, ó, na direção do foco. Professor, aqui não se forma imagem, né? Não se forma imagem desse lado. Para formar a imagem, eu vou ter que fazer o prolongamento desse raio aqui, ó. Olha só, faço o prolongamento do raio, tá vendo, ó? O raio vem paralelo, ele diverge na direção do foco. Então, faço até um prolongamento aqui, ó. O outro raio, né, ele vem pelo centro óptico, passa batidão, ó, não muda a direção. Todo raio que passa aqui pelo centro da lente não muda a direção, tá vendo? Aí, ó, desse lado não forma imagem, mas pelo prolongamento desse raio, ó, a imagem vai estar onde, ó? Aqui, ó, onde os raios se cruzam, um prolongamento com o outro raio, tá vendo? Então, tá vendo essa imagem aqui, ó? Ela é formada pelo prolongamento e não pelos raios refratados. Então, quanto à classificação, a imagem que é formada pelo prolongamento, ela é virtual, ó, formada pelo prolongamento dos raios refratados. Dimensão dela, ó, ela é menor. Tá vendo? Ó? Posição, ela vai estar entre o foco, imagem, e o centro da lente, que é o centro óptico. Tá vendo? E a orientação dela, ela está de ponta cabeça? Não. Ela é direita, ela tem a mesma orientação do objeto, direita. Professor, se eu pegar uma lente de alguém que tem miopia, e eu vou olhar assim pela lente, eu vou ver a imagem tudo pequenininho, quem enxerga normal? Sim. Tá? Se alguém tiver miopia na sua casa, pega o óculos, coloca assim na sua frente, não precisa colocar o óculos na cara, coloca ele assim um pouco afastado e olha os objetos. Eles vão ter a imagem dos objetos atrás, formado pela lente, vão ser menores. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Nesse exercício 3, tem um outro item para resolver embaixo desse daqui. É a mesma coisa, eu quero que vocês façam, vai ser igualzinho esse, ó. Só coloquei o objeto um pouquinho mais para cá, ó, mas vai ser igualzinho esse, tá legal? Então, um abraço, tá? Tá aqui, deixa eu voltar aqui, um grande abraço para vocês, cuidem-se e nós continuamos aqui com as videoaulas, tá bom? Um grande abraço, saudades de vocês e se Deus quiser, logo logo estaremos juntos aí novamente, tá?
Estudem, façam as tarefas mínimas. Lembre-se, tarefa mínima para entregar lá no plural, hein? T2, um abraço, tchau.